tive a honra de convidar meu filho Rafael. Rafael é aquele que eu falei para vocês quando eu dei algumas dicas sobre a técnica de oratória. E eu vou ter o prazer de ele fazer os prolegômenos da minha apresentação. Gostaria neste momento de chamar Rafael. Bom dia a todos, meu nome é Rafael. Estou um pouco sobre a apresentação de monografia. São muito. Vocês não prestam um show da apresentação. Vocês vão ver como se apresenta uma monografia. Esse curso tem três partes: como falar, como apresentar, como desenvolver. Obrigado, professor. Muito obrigado, Rafael, pelo introito, que muito me emociona. Embora eu disser, eu tenho que falar um pouco alto, porque senão não vai sair lá no YouTube. De qualquer forma, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a banca examinadora aqui presente, na presença do professor e doutor Breno, que é pós-doutorado em Direito Penal, pela Faculdade de Munique, na Alemanha. Como também cumprimento, muito prazer, professor Renato, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco. Assim como também cumprimento o meu orientador, o qual tive a honra, professor Rafael Braga, doutor em Direito Penal pela Universidade Católica de Pernambuco. Olha, o currículo do professor Rafael, todos vocês já conhecem. Primeiro lugar, aprovado no concurso público para procurador da República. Diversos livros escritos, diversos artigos publicados na área de direito penal e também ambiental. A sua tese de direito ambiental, a qual ele obteve a nota máxima, foi sobre a traição e o boto rosa na Amazonas. Sabemos aquela questão do boto rosa se transforma e vai lá trair. Cumprimento também o reitor da universidade, professor Léo, em nome do qual eu cumprimento os demais professores aqui presentes, os alunos e os meus familiares que me dão a honra de estar aqui. Sobre mim, você já me conhece. O meu nome é Severino. Não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. E como há muitos Severinos, filhos de tantas outras Marias, deram então de me chamar Severino de Maria do finado Zacarias, meu pai. Mas ainda disse pouco, há muitos na freguesia, por conta de um coronel que se chamava Zacarias. E era o mais antigo senhor desta seis Maria. Jailson Severino, Robson Apolinário Severino, Larissa Severino, Leonardo Severino, Breno Salano Severino. Somos todos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual. Morremos de morte igual. É mesmo a morte severina, que é a morte que se morre, Leonardo. De velhice dos 30. De emboscada entre os 20. E de fome. Por dia. Senhores, esses versos de João Cabral do Melo Neto, o voto da Severina que eu trouxe, não foi apenas recitado, mas a parte de Rafael e a minha é a partir dela que vai ser o mote para o nosso curso. É a partir dessa apresentação desses versos de João Cabral do Melo Neto que vocês vão entender como apresentar a sua monografia. E apresentar a monografia, ser um orador, a arte da oratória, não é simplesmente falar, é olhar nos olhos, é mostrar que quando eu olho no seu olho, eu mostro convicção, Jailson. Então eu tenho que estar convicto, Robson, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou apresentando. E a oratória, esse curso específico para a apresentação da monografia, é exatamente isso. Você vai demonstrar, através das técnicas que aqui irei demonstrar, como
ser convicção, meu amado, certeza. Por isso que vai ter que ter um olhar fixo. Tem que ter as gesticulações corretas. A entonação de voz na hora que deve se entonar. O silêncio. E aí, essa minha parte, a professora Conceição, quinta-feira, esteve aqui, alguns alunos perderam, mas ela deu o aviso e não percam, não deixem de vir. Por quê? Porque a professora Conceição irá apresentar a monografia, ensinar vocês a apresentar a monografia com conteúdo. Porque a professora Conceição é mestre no assunto. Estava pesquisando o currículo dela lá no Lattes, isso é importante, depois eu vou mostrar por quê. A professora tem 2 graduações de letras pela faixa de 1984, não obstante essa primeira formação dela, ela continuou e foi para a Universidade Federal de Pernambuco, onde se formou em biblioteconomia. Não satisfeita ainda, em 2002 ela se formou em mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Já participou de mais de 110 bandas de monografia. Tem um livro escrito de como escrever a monografia. Diversos artigos publicados. Portanto, ela é a pessoa ideal para falar sobre o conteúdo da monografia, como ela muito bem falou aqui na quinta-feira. E aí você me pergunta, e para você, Robson, o que é que te restou? Exatamente isso. Humildemente, para mim, me restou o resto. Que é essa parte de mostrar a vocês como apresentar. Eu vou mostrar um esqueleto. Os cacuetes, as técnicas que vocês irão utilizar. Muitos aqui na minha sala eu conheço bem. Primeiro porque todas as apresentações, eu sempre participei de todas, era o primeiro a chegar e eu nunca saía no meio. E muitos aqui na minha sala, eu conheço da sala de Robson, não conheço aqui da sala dele, mas na minha sala, muitos sabem como se expressar, sabem apresentar. Entretanto, falta apenas alguns detalhes para que eles possam melhorar. A última aula de apresentação dele muito bem, que foi a de Savarone, e ele apresentou com maestria, medicina legal. E ele lembra o tema sobre o aborto. E ele demonstrou tanta convicção no que falava, e assim, pelo pouco assunto só que ele estudou, mas ele se mostrou um mestre naquele assunto, trouxe questionamento. Faltou alguns detalhes, Savarone, na sua apresentação, mas que isso não tirou o brilho dela. Tanto que me marcou bastante. E faltou talvez em você naquela época, quando você apresentou, foi ser mais enérgico. Mas isso não quer dizer que não exista um orador que não seja enérgico. Minha forma enérgica de ser já vem dos cultos pentecostais. Né? Então isso eu já trago comigo. Getúlio Vargas só fazia balançar a mão assim, desta forma, e arrastava a multidão, um grande orador. Hitler, se vocês observar a oratória de Hitler, o seu discurso, ele era gritava. Mas ele tinha convicção daquilo, ele tinha um grande poder de persuasão. E a oratória é tal que se você utilizar ela da forma que se deve utilizar, você é capaz de transformar uma aula sobre um grão de areia. Este grão de areia que aqui eu coletei, estava propositalmente colocado aqui, é o fundamento da criação da Terra. Esse grão de areia tem 700 bilhões de anos. Foi descoberto pela primeira vez, há 1500 anos atrás, pelo professor Dr. Kenneth Freud, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E através dos estudos desse grão de areia, não sei se vocês podem observar mais perto. Você lembrou de primeiro? Esse grão de areia foi exatamente ele que, a partir dos estudos, descobrindo e tirando os sais minerais, o granito, que era a fundação da Terra. De modo que vocês observam que se a oratória ela for dita de maneira convicta, vocês irão convencer quem está
aí do outro lado, observando. Os detalhes, Tiago, vocês já vão anotar depois sobre essa apresentação. Para tanto, eu gostaria de pedir a ajuda de Rafael, que ele vai dando os tópicos, e aí eu vou explicando tópico a tópico a partir da apresentação que eu fiz inicial e Rafael fez. E aí sim, vou mostrar a vocês, a partir de agora, os capoeiros. Ao final, eu pedi que vocês trouxessem algum assunto que vocês dominam, qualquer assunto, para que pudéssemos treinar aqui na frente. E aí vou mostrar a vocês como perder o medo, como realmente falar em público. Por que um assunto que vocês dominam? Ora, porque quando você chegar aqui, se é um assunto que vocês dominam, por exemplo, se eu perguntar a Rafael sobre música, Rafael domina a música, ele sabe. Arte cena. Então, quando você tem a convicção e a certeza daquele assunto que você domina, aí fica fácil você apresentar. E a sua monografia, ninguém mais do que você é mestre nela, porque foi você que escreveu. Pelo menos eu pressuponho, claro que esse é o pressuposto correto, que foi você que escreveu. Então, se você escrever, você sabe tudo da sua monografia. Não vai ter um curso específico para quem comprar, não? Boa pergunta, Leonardo. Porque ali, Rafael vai ler como você vai responder a pergunta quando você não souber. E aí eu vou ensinar como é que você responde a pergunta que você não sabe. Eu sou o Breno. Você está lá, banca examinadora, doutores, mestres, faz a pergunta a Breno. Breno, um grão de areia foi descoberto há quantos anos? E Breno, pelo amor de Deus, eu lembro disso, não lembro, mas vou ensinar, calma. Eu vou mostrar como você responder uma pergunta que sabe e uma pergunta que não sabe. Uma pergunta que não sabe, é que sabe aqui é mais fácil, né? Bom, e não é improviso. É a arte da convicção. Primeiro ponto, Rafael, que aí eu enumerei. O primeiro ponto é o indumentários. A indumentária. Serviço completo. O cabelo, bigode e pimenta. Barba, cabelo e bigode. De qualquer sorte, a indumentária é extremamente importante. Na quinta série, eu me lembro como fosse hoje, do professor de geografia, eu terminei a quinta série há quase 20 anos, falou que a sua roupa, a indumentária que você usa, fala muito sobre você. Não é um terno caro de R$800, R$600, um blazer para uma mulher de R$300, R$400, não é isso. Você tem que estar vestido da maneira simples, mas a melhor possível. Para os homens, o terno é fundamental, gente. Embora você não goste, não queira, mas é fundamental na apresentação, porque ele passa credibilidade. Ora, no fórum do trabalho, sou analista judiciário, sou assessor do juiz, vou trabalhar de terno e gravata. As pessoas que chegam lá, os advogados, passam credibilidade. Todas as minhas apresentações, você lembra muito bem, sempre estive de terno e gravata. Nas aulas eu venho bagunçado, mas nas apresentações de terno e gravata. Portanto, mulheres, aquela roupa mais formal possível. Blazer, se possível, preto ou branco. Os homens também, camisa interna, sempre uma cor mais clara do que a parte externa, que é horrível, a camisa de dentro não, preta e terno preto. Mas horrível. Então sempre combinar. A gravata não pode ser aquela gravata de palhaço que vem até aqui. Nem pode ser daquela que passa quando você tropeça. Tem que ser na altura do cinto. Exatamente na altura do cinto. Isso é um detalhe que muitas vezes faz diferença. Exatamente. Barba, cabelo e bigode, isso aí é normal, essa barba já é característica, porque realmente tem barbas que você faz e fica coisa mais linda. Então o primeiro passo a ser observado é a indumentária. E os seus vestes, sua forma, certo? Barba, camisa, barba mal feita, enfim. Rafael, o segundo ponto. É o que a gente chama de cumprimentando a banca. Foi o que eu fiz.